Olá, boa noite, queridos amigos. Ari, boa noite, meu querido amigo, seja bem-vindo. Nosso querido amigo Ari chegou, Gláucia, querida amiga do Mensagens de Paz e Luz, sejam bem-vindos. Vamos mandar os aviõezinhos aqui. Ari, eu não consegui localizar ainda aquela live do Café com o Evangelho que o meu filho fez no meu lugar. Eu vou ver se eu falo com a Dora para ver se ela consegue me mandar o link, porque eu acabei perdendo. Nishida, boa noite. Cláudia, boa noite, querida. Um beijo para o Everton. Sejam bem-vindos. Um beijo para a Mari também. Estamos mandando os aviõezinhos aqui. Hoje iniciamos, continuamos desse livro, claro, né? Mas iniciamos os tópicos relacionados com as poesias românticas de Jerônimo Mendonça. Tiziana, boa noite. Silvia, boa noite. Sejam bem-vindas. Carol Strebe, boa noite, querida. Carol, já leu o livro, Carol? Terminou de ler? Clara, boa noite, querida. Ana Lupe, boa noite. Quanto tempo! É só falar de chamar a Ana Lupe para a live, ela vaza das nossas lives, né? Não vou te chamar não, Ana, fica tranquila, viu? Fica tranquila, não vou te chamar, só quando você quiser. Daniele, boa noite, querida, seja bem-vinda. Viu, Ana? O dia que você quiser eu te chamo, tá? Fique tranquila, não vou forçar a barra não, viu? Ai, ai. Will, boa noite, como vai, meu amigo? Seja bem-vindo. Então nós vamos iniciar uma série de 6 poesias românticas de Jerônimo Mendonça. Começando hoje, temos mais 2 esta semana e 3 na semana seguinte, na semana que vem. E qual que é a diferença? Que depois que terminarmos as poesias românticas, vão vir aquelas histórias bem engraçadas, aqueles casos bem pitorescos de Jerônimo, né? Então, estamos aí, né? Deixa eu fixar o comentário. O Everton está mandando beijos de luz para todos os amigos do coração e nós retribuímos com muito amor e carinho, viu, Everton? Você é um amigo muito querido. Comentário flixado é bom, hein? Nossa! Netflix deve ser por isso, né? Na escalada da sublimidade. Olha só que coisa bonita, né? Na escalada da sublimidade. Neuza do Essência Espírita, boa noite, amiga, seja bem-vinda. Hoje pegou carona, deu tempo, o curso voltou presencial, né? Entendi, perfeito. Faz parte, né? A gente vai voltando ao normal, entre aspas, né? Nós estamos devagar retornando. Não começa, Luiz. Ana, não vou forçar a barra com você, fique tranquila. Mas o dia que você quiser, a gente está aqui à disposição, viu? Você, a Clara, o resto já até veio aí, então, tá bom? Então, o que eu estava dizendo? Gleison, boa noite, querido, seja bem-vindo. O que eu estava falando para vocês? Cumprimentar a Valéria que chegou e comentar então a respeito. Bom, vocês viram que eu já fiz uma postagem são 8 frases de Jerônimo, que nós fizemos a postagem, não fizemos a leitura ontem, né? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Então nós fizemos a leitura de 8 mensagens de Jerônimo, que estavam retiradas de fitas gravadas, que foi na noite de ontem, e hoje eu fiz uma postagem, vou fazer uma postagem por dia para que vocês possam ir refletindo uma vez mais a respeito dessas mensagens, palavras, né, de Jerônimo Mendonça que estavam nas fitas gravadas. Bom, e agora nós vamos iniciar o projeto chamado Poesias Românticas. Olha aqui, ó, dentro desse livro, Poesias Românticas. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. E nessas poesias românticas, como eu falei para vocês, são 6 poesias românticas que vai ter uma hoje,
quarta e quinta-feira. Na semana que vem, segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, nós retomamos o estilo de novos casos de Jerônimo Mendonça. Não é bem exatamente novos casos, mas os casos de Jerônimo Mendonça contados já pela Jane Martins Vilela. Então vai começar as histórias mais engraçadas de Jerônimo. Tem um monte de histórias bem interessantes, tá? E fica então, ó, esse convite para depois vocês também estarem conosco. E aí a coisa fica um pouco mais engraçada, porque da mesma forma que o Nicola contava aqueles causos do Jerônimo, a Jane contou-nos também antecipadamente, antes do Nicola. Por isso que o Nicola deu o nome do livro dele de Novos Casos de Jerônimo Mendonça, cujo livro foi sorteado aqui no nosso perfil e foi para nossa querida amiga Carol Strebe, tá? Poesias românticas, vamos lá então. Vou fazer a leitura novamente daquele texto de ontem, a exposição que a Jane faz sobre essas poesias românticas escritas por Jerônimo Mendonça quando encarnado, tá? A grande maioria das pessoas sonha um dia ter ao seu lado um ser amado. Jerônimo não era diferente. Apesar da cegueira e da paralisia, idealizava alguém que o amasse, a quem ele pudesse dedicar o amor que tinha na alma. Muitas vezes confidenciou-nos que, se pudesse escolher, numa próxima encarnação gostaria de ser professor, ter uma esposa e muitos filhos. Para esse ser que ele idealizava no amor e que a experiência reencarnatória não colocou a seu lado, a flor azul do livro, nas pegadas de um anjo que o filósofo Saad amava em segredo não correspondido, ele escreveu em poesias românticas que muito poucas pessoas já puderam ler, e é aqui colocamos neste livro. Marquinho chegou e chegou também a nossa querida aniversariante da noite, Flavinha. Parabéns, Flavinha, pelos seus 25 anos. Muitas felicidades, que Jesus te proteja, te abençoe. E se você não estiver aí de roupão, né, não estiver de pijama como a Clara, depois, se você quiser nos dar a honra de estar aqui conosco no final, é um prazer, tá bom? Osmani, boa noite, seja bem-vinda. Vilma, boa noite, querida. Então, hoje é aniversário de Flavinha. Flavinha está fazendo 25 anos. Olha que jovem, na flor da idade essa menina, né? Ai, ai. É que quando eu conheci a Flavinha tinha 22, né, Flavinha? Então, quando eu conheci a Flavinha, não, né? A gente não se conhece pessoalmente, somente virtualmente. E quando a Flavinha estava fazendo a primeira live dela de 200 seguidores, parecia uma menininha assim de 22 anos, né? Hoje a gente sabe que ela tem 25, então a gente... Ah, beleza, Flavinha, mas sinta-se cumprimentada, abraçada, beijada e efusivamente amada por todos nós, viu? Você é uma querida amiga do coração. Mas estamos lá, vamos lá então. E ontem foi aniversário de Murilo, do filho de Flavinha, ó. Ali a mãe e filho. Não se conhece ainda, né, Flavinha? É prazer em reconhecê-la, né? Tá certo. Bom, gente, vamos tentar escalar a sublimidade. 25 mais 11. Flavinha, não entrega a idade, Flavinha. A gente não pode falar. Você é jovem, Flavinha, você é jovem. Bom, vamos lá. Na escalada da sublimidade. Vejam que esse texto, e aproveitando o gancho da Flavinha, Flavinha sempre fala que as palestras de Jerônimo Mendonça, elas parecem que... se você começar a ouvir as palestras do Jerônimo, você vai chegar à conclusão, uma coisa mais ou menos parecida com o que a Flavinha imaginou. Flavinha falava assim: parece que Jerônimo fez uma viagem do tempo de 1986, 1989. Nilceia e Patrícia, boa noite, sejam bem-vindas. E veio a este momento, viu o que estava acontecendo aqui, voltou em 1986, 1989 mais ou menos, e fez as suas palestras.
E este texto, eu gostaria que vocês prestassem atenção em forma poética, mas vejam quão atual ele é dentro do momento que nós estamos vivendo. Ok? Então vamos lá. Na escalada da sublimidade. Falo-te de amor e castidade, e só assim me transcendo na poesia. Na escalada da sublimidade, adentro o paraíso da alegria. Raio de sol no bojo dos abismos, qual lírio puro da humildade, faz cessar na alma os nervosismos, por ser próprio amor, sublimidade. O ser humano se perde nos conflitos e se enlouquece em vibrações descomunais, e às vezes se julgam tão malditos, ó estranhos seres paradoxais. Abrasados nas fornalhas das paixões, fazem no mundo guerras e tragédias e acionam metralhas e canhões, personagem de bórridas comédias. O homem é assim incoerente, não dissimula seu instinto bestial, pois não passa de animal inteligente, enlouquecido no eterno carnaval. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Gente, prestaram atenção em algumas palavras. Ele vai começar a fazer esta poesia falando do amor e da castidade, né? Por conta da sua própria condição, que ele se viu, né? Preso a um leito de dor, a uma cama ortopédica, tetraplégico. Então, consequentemente, ele nutria um amor, mas ao mesmo tempo ele tinha essa castidade por conta das condições físicas inerentes. Mas como a Jane falou, ele não era diferente de qualquer um de nós. Ele gostaria sim de ter encontrado a sua flor azul, como ele coloca aqui, e também ter a oportunidade de casar, constituir família, ter filhos, muitos filhos por sinal, e ser professor. Olha só que coisa bonita, né? Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. A Bárbara gosta muito de poesia, então no final eu vou ler novamente, viu, Bárbara? Fica tranquila. Então ele está dizendo assim, que ele falando do amor e da castidade, e só assim me transcendo na poesia. E na escalada da sublimidade, adentro o paraíso da alegria. Então, buscando essa sublimidade, ele fica alegre. E na conjuntura dessas situações, é uma situação muito particular aqui, né? Raio de sol no bojo dos abismos, qual lírio puro da humildade. É aquela questão da passagem do Evangelho, né? Nem Salomão, com toda a sua pompa e circunstância, se vestia como a eles, né? Como os lírios do campo. Faz cessar na alma os nervosismos por ser o próprio amor, sublimidade. Agora que entramos, né? É verdade, né, Flavinha? Ser professor, ter família e ter filhos, né? Realmente é uma árdua missão, né? Árdua missão. Agora que nós entramos no momento mais crucial, que eu falo que transcende o momento que ele escreveu para o momento atual. E aí entramos todos nós nesta frase. O ser humano se perde nos conflitos e se enlouquece em vibrações descomunais. Gente, quantos conflitos existenciais nós trazemos dentro da alma? Quantos de nós não passamos por dores atrozes, por medos, receios, nos deparando com essa questão inerente à pandemia, à guerra e outras situações que mexem com o nosso equilíbrio emocional. E esses conflitos existenciais, eles fazem parte do nosso processo evolutivo. E veja que ele coloca que nós, na condição, né, o ser humano, nós nos enlouquecemos em vibrações descomunais. E por que a gente se enlouquece? Porque nós não conseguimos fazer a separação do joio e do trigo. Na questão das notícias que nos chegam. Das notícias que nos chegam. Porque vejam,
nós não podemos evitar que a situação que aconteceu entre a Rússia e a Croácia, e a Ucrânia, chegue até nós. Mas nós não podemos deixar que as energias deletérias que tomam conta do planeta façam morada na nossa jornada evolutiva, na nossa residência física, mental e espiritual. Então, vejam como que é interessante. Sabermos da existência da guerra, sabemos da existência do vírus, de outras situações que mexem com o nosso emocional. A Vilma está dizendo que o nosso assistente TV que fica muito angustiado. É exatamente, Vilma. Nós temos que buscar a nossa paz de espírito. Ivonete e Jorge, boa noite, sejam bem-vindos. Nós temos que buscar a nossa paz de espírito. E se nós não tomarmos cuidado, essas vibrações descomunais fazem morada na nossa casa. Sabe? Aquela situação mais ou menos assim, nós não vamos fazer de conta que não está acontecendo a pandemia, que não está acontecendo a guerra, que não está acontecendo um monte de situações no nosso planeta. Porque antigamente, quando não havia os meios de comunicações tão vertiginosos, com as notícias acontecendo lá no Japão e já chegando aqui rapidamente em fração de segundos, antigamente, quando acontecia uma situação no Japão, as notícias vinham pelo jornal e até que um jornal chegasse até nós demorava praticamente um mês, porque vinha de navio. Então imagine, as notícias eram todas atrasadas. Hoje não, as coisas acontecem em tempo real, a gente sente aquela energia. E se nós não fizermos o nosso bloqueio dessas energias, nós vamos passar sim, como ele coloca aqui, nos perdendo nos conflitos e nos enlouquecendo por vibrações descomunais. E olha só que situação nesse verso, como ele coloca, palavras até pesadas, né? Às vezes se julgam tão malditos, né? Nós, os seres humanos, ó estranhos seres paradoxais. A Flavinha dizendo exatamente isso, né? Não é alienação nem frieza, simplesmente podemos escolher viver em paz. O que nós podemos fazer? Vibrar pela paz mundial, vibrar pela saúde da humanidade, vibrar pelo planeta como um conjunto, né? A Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Porém, o que a gente não pode deixar é que essas energias exteriores façam morada na nossa casa. E vejam como que essa questão é tão interessante. Quantos e quantos de nós não ficam vendo noticiários, né? Menos a Vilma, como ela está dizendo aí, graças a Deus, e vê uma notícia e vê outra, e vê outra, e vê outra. E agora, nesse ano que nós vamos nos deparar com um processo eleitoral, gente, a gente tem que preservar a nossa paz de espírito, a todo custo. A nossa paz de espírito e a nossa saúde mental não tem preço. Não tem preço, não dá para a gente ficar se degladiando pelas redes sociais, assumindo essa ou aquela posição. A posição nossa, na verdade, como aproveitando a verdade da Clara, a posição nossa tem que ser a posição de seguir o Cristo. Jesus é o nosso modelo e guia. Então nós não temos que ficar pensando, né, em resolver o problema do mundo. Nós não vamos resolver o problema do mundo, nem o nosso Mestre Jesus, que esteve aqui, conseguiu. O Gleison, logo nos primeiros dias dos conflitos dessa guerra, eu me senti estranho, depois percebi que era a energia da psicosfera muito pesada, passei muito mal. Exatamente, Gleison. Eu vou colocar uma situação para vocês que eu vivenciei esse momento. Não sei se algum de vocês já era nascido quando ocorreu o desencarne do Ayrton Senna. E foi um momento trágico. Foi no dia 1º de maio, não vou lembrar exatamente o ano. Se não me engano, 1994. Exatamente. 1994, lembrei. Vai fazer 28 anos. Então, o que aconteceu?
criou-se uma energia deletéria, não só no planeta, mas sobretudo no nosso país. Sobretudo no nosso país. Fê Fiorim, boa noite, seja bem-vinda. Então, naquele momento, e a energia foi tão densa, porque os meios de comunicação, sobretudo a emissora que fazia a transmissão da Fórmula 1 na época, colocava aquela música da vitória, daquele clima pesado. E aí a gente ficava naquela densidade que a gente não conseguia nem sequer levantar da cama. Tá, a gente tem que analisar que nada acontece por acaso. Por mais que o Ayrton, naquela época, ele idealizava viver muitos anos, ele teve uma jornada relativamente curta. Mas o que ele fez, que a gente só veio a saber depois, é que ele fazia um trabalho filantrópico escondido, ninguém sabia. Depois que apareceu a Fundação Ayrton Senna e tudo mais. Então, a verdadeira caridade é isso que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E ele fez com muito valor, com muito valor. Mas as energias daquele momento perduraram por muito, muito tempo. E os meios de comunicação vivem das desgraças, infelizmente. Se você começar a noticiar, só trazer notícias boas, o que vai acontecer? Não vai dar ibope, não vai dar audiência. Então as questões que mais vendem, infelizmente, porque isso mostra a condição que nosso planeta ainda se encontra. Não dá para falar em regeneração do planeta se a grande maioria dos habitantes do nosso planeta vai buscar notícias sanguinárias, sanguinolentas, vai ficar vivendo no clima da guerra, vai ficar vivendo no clima da doença, da discórdia, da discussão. Nós temos que buscar preservar a nossa saúde física, mental e espiritual. É como a Martieri sempre coloca às vezes nas lives, né, que ela fala assim: nós não podemos impedir que o pássaro sente na nossa cabeça, mas nós não podemos de forma alguma permitir que ele faça ninho na nossa cabeça. A Flavinha dizendo: sim, gostamos de ter um assunto pendendo para o lado negativo. Se for falar bem de uma pessoa, quase ninguém vai querer prestar atenção. Agora chega e fala assim: olha, você ficou sabendo o que aconteceu com fulano? Até quem não estava ali prestando atenção na conversa já fica alerta. O que será que aconteceu? E a gente precisa tomar cuidado porque às vezes nós somos os que vão levar aquela notícia, né? Aquela fofoca. Lembrei até da lição de Sócrates, sempre bom lembrar daquela famosa lição dos 3 crivos, que conta-se que certa vez um discípulo chegou todo esbaforido para Sócrates e falou: Sócrates, eu tenho uma coisa muito séria, muito grave para te contar. E todo nervoso, né? Sócrates estava ali fazendo algumas anotações, quando ele pegou e disse ao discípulo: pois não, meu amigo, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Isso que você tem a me dizer, por acaso você já passou pelos 3 crivos? Como assim, 3 crivos? Como assim? Bom, vamos lá. O primeiro crivo é o crivo da verdade. Você tem certeza absoluta do que o que você vai me dizer é verdadeiro? O discípulo pensou, falou: não, certeza absoluta eu não tenho. Me contaram e me falaram essa coisa terrível que você precisa saber. Bom, tudo bem, você não tem certeza se é verdade ou não. Então tá, vamos então passar pelo segundo crivo. O segundo crivo é o crivo da bondade. Isso que você vai me dizer é bom? Bom? Não, muito pelo contrário, não tem nada de bom nisso. É terrível, você precisa saber. Calma, meu irmão, calma. Tá, então tá. Ainda que não seja verdade, e tão pouco como você está me dizendo é bom, vamos passar então pelo terceiro e último crivo. O crivo da utilidade. Isso que você vai me dizer é útil, é
importante de ser passado para outras pessoas? O discípulo pensou, não vejo utilidade nenhuma, não tem vantagem nenhuma, nada de útil em relação a isso. Aí Sócrates então arremata com a frase magistral: então, meu amigo, o que você vai me dizer? Não é verdadeiro, tão pouco bom e muito menos útil, é melhor que você não me fale nada. Essa é a lição de Sócrates a respeito da maledicência. Claro que nós, muitas vezes, não podemos nos colocar na condição do filósofo, mas vejam que interessante. Uma pessoa vem te contar um fato, nós podemos muitas vezes, não somos surdos, felizmente, vamos ouvir, mas nós temos o dever e a obrigação de não passar à frente, não passar para frente, sobretudo aquilo que nos contam. E quantas notícias falsas nas redes sociais, nos meios de comunicações, correm constantemente. Então precisamos tomar muito cuidado. Eu falo para vocês, já passei por uma situação desagradável, coisa simples, mas desagradável. Recebi, vou falar uma situação muito particular para vocês, uma coisa simples, mas foi desagradável depois. Porque uma amiga minha tinha encaminhado que uma cachorra lá, não sei de que raça, não lembro exatamente, tinha abandonado os filhotes. Então tinha acho que uns 6 ou 7 filhotinhos de uma raça interessante, que eu não lembro exatamente a raça que era, mas uma raça muito procurada. E a pessoa estava preocupada, porque o que ela ia fazer com os filhotinhos que a mãe tinha abandonado, tudo mais. E perguntou se alguém quiser, tudo mais. Como eu recebi de uma pessoa amiga, acreditei que aquilo fosse verdade. E eu estava num grupo de amigos e coloquei no grupo essa informação. Quando uma pessoa desse grupo veio perguntar para mim, falei, o momento que eu vou perguntar para a pessoa. Aí quando a pessoa falou, meu amigo, me desculpe, mas isso não é verdade, essa é uma notícia que não tem nada a ver com a nossa região, postaram do outro lado do país uma coisa e foi rodando, e aí eu fiquei com a maior cara de pau, Desculpa, não foi nada disso. A pessoa estava querendo, era uma pessoa de São Carlos, estava querendo até vir aqui em Araraquara para buscar um cachorrinho, olha só. Olha que situação desagradável. Então, olha, antes de falar, tenha certeza, E eu lembro, mais uma vez, gosto de falar para vocês aquela frase famosa que eu vi numa delegacia de polícia, que eu falo, é um lugar muito estranho para se ver uma frase desse tipo, Estava escrito num quadro, antes de abrir a boca, ligue o cérebro. E tem muitos de nós que são verdadeiras metralhadoras verbais. Falam tudo que dá na cabeça, depois vai pensar e vai refletir sobre o que falou, do jeito que falou, de quem falou e sobre o que falou. Olha como é perigosíssimo a nossa fala. Então precisamos usar com descrição. Olha só, dando sequência aqui, é o momento também, O Gleice está falando, faz parte das nossas más tendências. E uma outra parte, que agora tem muito a ver com o momento atual, ele fala assim: abrasados nas fornalhas das paixões, nós seres humanos, fazem no mundo guerras e tragédias e acionam metralhas e canhões, personagens de hórridas comédias. O homem assim incoerente não dissimula seu instinto bestial, pois não passa de animal inteligente, enlouquecido num eterno carnaval. Gente, eu acho que é tudo esse momento, Este momento, e sobretudo algumas pessoas que parecem, que a gente fala do carnaval, não criticando o carnaval, mas como é que fala? As inconsequências que se fazem em nome de uma festa popular. Um monte de situações estranhíssimas que acabam acontecendo nesses momentos, que a gente sabe que aí que a energia da Terra, principalmente no nosso país,
ela fica naquela energia mais deletéria. Então a gente fala assim, se no mês de dezembro, o mês de Natal, tem uma energia mansa, suave no ar, no mês do carnaval a energia fica densa, fica pesada. Então nós precisamos muito mais da nossa vigilância e da nossa oração. Então é importante que, aliás, a vigilância e a oração tem que fazer parte constantemente das nossas vidas, né? Constantemente, não é só do carnaval. Eu falo que a gente tem que estar pensando sempre no bom pensamento, nas boas vibrações, nas boas energias. Porque vejo como que é interessante. Se nós estamos num padrão vibratório elevado, por mais que tenha situações acontecendo lá fora, por mais que tenha pandemia, por mais que tenha guerra, por mais que nós aqui em nossa cidade estamos com a dengue, né, que fui vítima dela também, uma das, né, quase 2.000 pessoas já se contaminaram ao longo desse ano pela dengue aqui no nosso município. É uma situação que eu falo, se a gente pudesse falar assim, bom, mas o vírus da Covid é um problema de ordem mundial. Agora, desculpe a minha franqueza, a dengue é um problema de ordem local. É descuido das autoridades, é descuido da população. Não dá para jogar só a culpa nas autoridades, mas também não dá para jogar só a culpa na população. Porque aqui em Araraquara, eu falo assim para vocês, tem hora que nós parecemos que estamos numa verdadeira selva. Mato no canteiro central das avenidas, um absurdo. Ana, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então é um absurdo o descaso da nossa gestão municipal, que deixou a cidade estar nesse nível de pandemia, né? Da pandemia não, epidemia de dengue no nosso município. É um desabafo meu, que fui vítima, fiquei 10 dias aí num sufoco danado, e eu tenho o pai de um amigo meu que está internado por conta justamente de dengue, e várias e diversas pessoas tentando uma vaga dos hospitais não conseguem. Então isso realmente é um descaso das nossas autoridades e um descaso da nossa população, né? Porque não dá, como eu falei, não dá para jogar culpa só nenhum, né? O Rio também está um caos. Engraçado, né? Eu estava conversando com esse amigo meu, que o pai dele está internado, ele falou assim, que o avô dele nasceu, salvo engano, em 1906, 1910. E ele era médico. E ele dizia, esse amigo meu dizia do avô dele, na condição de médico, que a dengue, febre amarela, vamos pensar essas duas principais, doenças do século passado que já deveriam estar erradicadas em 1930, 1920. E cá estamos nós, né? Pleno século 21. Carol, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então vejam como que é interessante essa situação da energia que envolve o nosso planeta, que envolve... eu sei, preciso tomar cuidado. Eu estou passando o repelente o tempo todo, Will. Estou passando o repelente o tempo todo. Mas olha, não é fácil não. Josino, boa noite, seja bem-vindo, querido. Gente, então vamos só fazer a releitura, né, para quem chegou depois, aproveitando a chegada da Carol e do Josino. E nós vamos refazer a leitura do Escalada da Sublimidade, tá? Falo-te de amor e castidade, e só assim me transcendo na poesia, na escalada da sublimidade, adentro o paraíso da alegria. Raio de sol no bojo dos abismos, qual lírio puro da humildade, faz cessar na alma os nervosismos por ser o próprio amor sublimidade. O ser humano se perde nos conflitos e se enlouquece em vibrações descomunais, e às vezes se julgam tão malditos, ó estranhos seres paradoxais. Abraçados na fornalha das paixões,
fazem no mundo guerras e tragédias e acionam metralhas e canhões, personagens de hórridas comédias. O homem é assim incoerente, não dissimula seu instinto bestial, pois não passa de animal inteligente, enlouquecido no eterno carnaval. Nossa, gente, olha só, o Marquinho falou que está tendo surto de sarampo e a Silvia dizendo caso de meningite também lá em São José dos Campos. E amanhã o Jerônimo vai nos trazer uma outra poesia romântica chamada Agonia, tá? Chamada Agonia. Então vejam, ele faz um misto, né, de dor, de sentimentos, ele deixa extravasar muitas situações na sua poesia, né? A gente sempre, como a própria Jane falou, esse momento que o Jerônimo gostaria de ter encontrado a sua flor azul, como ele coloca aqui, e aqueles que quiserem conhecer quem é a flor azul, a Jane deixou com muita propriedade aqui, está no livro Nas Pegadas de um Anjo, né? Nas Pegadas de um Anjo, onde o Jerônimo conta a história do filósofo Saad, que amava em segredo não correspondido a sua linda flor azul. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Então, ele fez esse romance Nas Pegadas de um Anjo. Aqueles que quiserem conhecer um pouco, ele se transmuda na condição do personagem Saad, em busca desse amor não correspondido. Eu não li esse livro ainda, é o único livro do Jerônimo que eu ainda não li. Eu estava aguardando o João Carlos para que a gente viesse no futuro fazer uma live especial sobre este livro, mas então o João Carlos está um pouco impossibilitado de participar de lives momentaneamente, então por conta disso ele está numa outra cidade, então com uma séria dificuldade de tecnologia, então por conta disso nós adiamos este projeto, mas ele é um projeto que está previsto para algum dia acontecer, né? Assim que João Carlos estiver disponível, aí nós vamos ler o livro Nas Pegadas de um Anjo. É o único livro que falta eu ler do Jerônimo, todos os outros já li. Então convido então a vocês para que amanhã, às 22 horas, estejam conosco participando da leitura de mais uma poesia chamada Agonia. Beleza, gente? Então agora nós vamos para as nossas vibrações, como a gente sempre faz. Nós vamos abrir aqui nossos pedidos que já estão anotados aqui, que a gente faz as vibrações todas as noites. Então, neste momento que eu vou convidar a todos vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água para ser fluidificado, pedir assistência dos nossos amigos espirituais e vamos fazer as nossas vibrações neste momento. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, deixando-nos envolver pelos acordes desta melodia que embala os nossos corações. E na suavidade desta melodia, vamos dirigir os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, agradecer a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade da existência, por tantas e tantas bênçãos que Ele nos concedeu ao longo desta encarnação. Vamos lembrar também de agradecer ao nosso Mestre Jesus, este irmão maior, companheiro querido de toda a nossa jornada evolutiva. Ele que disse que das ovelhas que o Pai lhe confiou,
nenhuma se perderia. E nós aqui, Mestre, estamos na condição de suas ovelhas, requerendo e pedindo que possa nos conduzir ao aprisco de luz, onde poderemos receber em águas mansas e tranquilas os seus ensinamentos. Abençoe a cada um de nós, Mestre, neste momento. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe todas aquelas pessoas que nos pediram preces, aqueles que estão doentes, acometidos pela Covid ou pela dengue ou para qualquer outra doença, estejam eles nos hospitais, em especial do Sr. José Maurício Garcia, internado no Hospital São Paulo aqui de Araraquara, e por todas as pessoas que estão em nossos pensamentos. Vamos rogar também pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-teto, pelos nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, pelos médicos, atendentes e enfermeiros que estão sempre diuturnamente cuidando de cada um que chega com dores e sofrimentos. Vamos rogar pelo nosso planeta, pela humanidade terrena que sofre, sobretudo pelos horrores da guerra, pelas doenças, pelas dores, pela miséria, por desastres naturais ou provocados. Mestre, abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live, abençoe quem já passou por ela ou que vai assistir depois. Derrame suas bênçãos sobre todos nós. E rogando ainda a equipe médica espiritual, na pessoa de Dr. Bezerra de Menezes, para que as bênçãos derrame nessas águas aqui colocadas e que elas se transformem em remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós. Agradecidos que somos pela oportunidade, agradecidos pela presença de cada um de vocês, amigos queridos do coração, encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco e convido para estarem conosco amanhã novamente às 22 horas e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.